digno de glória e louvor. Levante suas mãos em adoração. Levantamos nossas mãos, adoramos ao Senhor, digno de glória e louvor. Levantamos nossas mãos, adoramos. Ele é grande, diga isso. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual. Ouvir só as mulheres, digno de glória. Digno de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos. Toda a igreja. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Glórias a Ele. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei. De glória em glória, de glória em glória, de fé em fé. Essa é a sua graça.
Você pode se sentar.
cantar juntos? Mais de Cristo. Mais de Cristo.
seus passos vou seguir, imitando seu viver, o seu reino promover. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do meu Mestre e Salvador. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do meu Mestre e Salvador. Meu protetor,
e eu quero compartilhar em alguns minutos sobre esse tema. Estamos em batalha. Êxodo capítulo 17, versículos de 8 a 13. Êxodo 17, de 8 a 13. Compartilhe aí a sua Bíblia com quem não tem. Se você não tem, chega mais perto de quem tem. Se você está acessando aí o seu smartphone, o seu tablet, faça isso, mas fuja da tentação aí das atualizações das redes e comunicações, essa coisa toda. Se você não sabe, coloca no modo avião. Se você não sabe botar no modo avião, peça o seu netinho que ele te ajuda. Lá na igreja, eu contei já essa história outro dia, né? Teve uma irmã, a irmã Agostinha, não sei se vocês lembram, sabem quem é, né? Ela chegou para mim e falou: pastor, sabe aquele negócio que eu falo de botar no modo avião? Eu falei: sim, eu não sei fazer aquilo. E aí eu levo uma toalha e uma bolsa, e na hora então do culto eu enrolo o celular na toalha e coloco no fundo da bolsa, porque se tocar não perturba ninguém. E aí um dia o senhor falou assim: pede seu netinho para botar no modo avião. Meu netinho estava lá, de 4 anos. Ele falou: vovó, é simples, é assim, botou no modo avião. Pastor, eu fiquei uma semana sem poder usar o celular, porque eu não sabia tirar do modo avião. Então assim, se você não sabe como, peça alguém para te ajudar, mas depois peça alguém para tirar também, né? Você vai aprender rapidinho aí. A ideia é que você não se distraia, que você foque naquilo que Deus tem para a sua vida hoje. Amém? Vamos ler a palavra, Êxodo 17, de 8 a 13. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué, então, foi lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele para que ele se assentasse. E Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Até aqui. Vamos orar? Senhor, obrigado por tudo o que já vimos e ouvimos neste dia, em especial nesta celebração. Obrigado, Deus, pela leitura da Tua palavra, que por si só tem todo o poder e autoridade sobre as nossas vidas. E que, ó Deus, durante esses próximos minutos, o Senhor abra o nosso coração para que recebamos a Tua palavra e que saiamos daqui cheios do Senhor. Não apenas, ó Deus, sabendo intelectualmente a Tua palavra, mas colocando em prática aquilo que nós ouvimos. Nós oramos, ó Deus, agora em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Estamos em batalha. A grande pergunta que nós podemos fazer é o seguinte: contra o que nós estamos lutando? Muita gente poderia dar algum testemunho agora, dizendo assim: pastor, eu estou lutando contra uma enfermidade. Nós conhecemos pessoas que estão lutando contra enfermidades e sabemos que muitas vezes as enfermidades, aliás, sempre, né? Elas não batem a porta, elas não pedem permissão, elas entram. E aí nós começamos um processo, uma luta, e quem já teve ou tem alguém doente em sua família, especialmente crônico, sabe a luta que é isso, sabe como isso desgasta a gente física, emocionalmente e espiritualmente também. Ontem recebemos a notícia do falecimento de uma irmã da nossa igreja, e algo que nos chocou, pelo menos a mim, porque há bem pouco tempo ela estava bem, e ao ir para o hospital para um exame de rotina, houve um acidente no carro, e ela ficou internada, e teve que fazer uma cirurgia, e quando estava já em casa para se recuperar, veio a óbito. E agora a luta desta família é com relação ao luto. E muita gente está lutando hoje contra o luto, ou tentando viver esse momento. Qual é a nossa luta? Lutamos contra o quê? Alguns estão lutando contra os problemas econômicos, financeiros, essa crise, não é, que abate o Brasil já há algum tempo, e aí nós
vamos vendo pessoas que vão perdendo o seu emprego, ou pessoas que não conseguem mais empregar, pessoas que não conseguem mais empreender, e nós vivemos um momento de lutas contra essas situações da vida. Lutamos contra o quê? Lutamos contra tanta coisa que por vezes nós não conseguimos nominar. Agora a outra pergunta, lutamos contra quem? Contra quem nós estamos lutando? Porque lutar contra alguma coisa, lutar contra uma enfermidade, lutar contra algo que nós possamos assim dizer, colocar, tudo bem, mas contra quem estamos lutando? Normalmente nós falamos contra ninguém, eu não luto contra ninguém. Eu não sou inimigo de ninguém, eu não quero ter inimizade com ninguém. Mas quantas vezes nós lutamos sim contra pessoas, e a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e as potestades. Aliás, nós olhamos aqui para a palavra de Deus e nós vemos uma cena de batalha, nós vemos uma cena de guerra, e no meio dessa cena de batalha, no meio dessa cena de guerra, algo me salta aos olhos, que é a necessidade desse povo orar, de buscar a Deus em oração, entendendo que a oração não é simplesmente o último recurso, mas é o primeiro. Quando Moisés planeja aquela batalha, ele primeiro diz assim, eu vou subir, eu vou orar, já estava planejado. Não foi um negócio assim, Josué, vai lutando aí, e aí depois que ele viu que estava perdendo, ele subiu para orar. Não foi assim. Já estava planejado que ele estaria orando enquanto Josué lutava. As duas frentes de batalha. Quantas vezes nós só lutamos em uma frente? Ou nós lutamos com a nossa força, o nosso braço, a nossa inteligência, e a gente quer dar conta de tudo, de todos, e a gente não dá. Ou a gente só ora e pede a Deus, mas também não faz por onde, não trabalha, não coloca a mão no arado. E por vezes, quando fazemos uma coisa ou outra somente, exclusivamente, nós não saímos do lugar. Moisés, ele sabia da batalha que estava vindo, sabia que toda batalha, por mais física e material que ela seja, ela também é espiritual. Nós temos um hábito, infelizmente, de separar aquilo que é espiritual daquilo que é material. Nós temos um hábito de dizer assim, não, vamos lutar aqui, eu posso fazer aqui. Não, sim, mas não dá para separar. Tudo que nós fazemos tem fundo espiritual. O meu trabalho, pastor, o meu trabalho não tem nada a ver. Tem sim, o seu trabalho, a sua família, o jeito que você se comporta, o jeito que você se veste, o jeito que você fala, tudo é espiritual, não dá para separar. Na verdade, essa oração que a gente tanto fala, ela muitas vezes se torna uma ofensa à independência de viver que a gente hoje tanto busca. A gente busca uma independência de vida desde sempre. Essa batalha pela autossuficiência é nossa, é humana. Quando nós somos ainda bebezinhos, né, a gente já quer andar sozinho, e é muito legal, porque a criança que consegue já andar sozinha, ela não quer mais que ninguém ajude a andar. Quando ela começa a subir naqueles brinquedos, e a gente vai tentar ajudar, ela não quer que a gente ajude. Ela está tentando se libertar, ela está tentando provar que ela consegue, e ela consegue, mas às vezes ela cai. Quantas vezes nós também já conseguimos, já tentamos e conseguimos coisas, mas quantas vezes nós já caímos? E quando nós caímos, não é tão bom quando o nosso Deus ele vem e nos abraça e nos acolhe e ata as nossas feridas e cura as nossas enfermidades? Agora, quando nós olhamos todo esse processo, não é muito melhor, e a maturidade ela vai nos trazendo o entendimento de que nós não somos autossuficientes. Nós não somos independentes uns dos outros, nós dependemos uns dos outros. Nós começamos então a andar sozinho, comer sozinho, estudar sozinho. Bill Hybels ele vai dizer que a oração é um ato muito antinatural, porque ela vai na contramão daquilo que a gente muitas vezes fala assim, não, eu não quero depender de ninguém. Dependemos de Deus. Ele é o Senhor, Ele é o dono da vida, Ele é o doador de tudo que somos e tudo que temos, Ele é o Senhor. Nós podemos até buscar uma espécie de ostentação, seja, por exemplo, de bens materiais. Tem gente que ostenta, tendo ou não tendo. Às vezes quem ostenta é quem não tem, né? Muitas vezes quem ostenta é aquele que não tem, ou aquele que conseguiu com muita dificuldade, mas quer mostrar que tem. Bom, podemos até viver assim. Tem gente que ostenta inteligência, tendo ou não tendo.
E aí tem gente, por exemplo, que tem um ditado que fala o seguinte: na dúvida, fique calado, talvez seja confundido com o sábio. Então, muitas vezes, quando nós ficamos quietos, é a melhor coisa que a gente faz. É igual quando você vai em um sepultamento e não sabe o que dizer. Não diga absolutamente nada. Porque muitas vezes, querendo dizer, nós dizemos aquilo que não deveríamos. Então, essa pseudo-inteligência, essa a coisa que a gente tem necessidade, às vezes, de provar, de trazer a luz, o holofote, esquece isso. Muita gente quer também ostentar o conhecimento do sagrado, né? Tendo ou não tendo esse conhecimento. Lembra de Jacó, quando estava lutando lá no Val de Jaboque, e aquele momento final, quando ele vai dizer assim, naquela luta: me diz o seu nome. É porque, na verdade, ele queria ter o conhecimento, porque acreditava-se naquela época, naquela região, que se você tivesse o conhecimento do nome da divindade, você teria meio que algum tipo de benefício ou um controle em cima daquela divindade. Por isso que ele não vai dizer, ele vai, na verdade, tocar e marcar a vida de Jacó, porque quando a gente tem um encontro real com Deus, nós não marcamos Deus, Deus é quem nos marca. Nós ficamos marcados pelo Senhor. Deus, ele é capaz de mudar a essência da nossa vida, e aquele que era o Jacó, que era o usurpador, o golpista, ele se torna agora o príncipe de Israel. Ele se torna agora o príncipe de Deus, aliás, Israel, o príncipe de Deus. Deus, ele muda a nossa vida, ele muda a nossa história, o rumo da nossa história. Mas nós sozinhos, muitas vezes, nós não conseguimos. Quantas vezes, no momento em que nós estamos com dores, com perdas, com lutas, nós precisamos cair de joelhos para orar, para buscar a Deus. Mas quantas vezes na alegria, no momento de celebração, a gente simplesmente esquece? A grande questão é que nós estamos em batalha o tempo todo. A Bíblia diz que há uma luta constante dentro da gente, no nosso coração, aquela luta onde a nossa natureza humana, ela é má, ela por si só ela é corrompida, ela é egoísta, ela busca coisas que não agradam o coração de Deus. Mas aquele que entregou a vida a Jesus, ele então agora tem uma nova natureza que luta contra tudo isso. E qual das naturezas, a espiritual ou a carnal, nós estamos então alimentando? Porque quem a gente alimentar, quem a gente fomentar, quem a gente estimular, é que vai crescer. Quantas vezes nós temos visto cristãos que ao longo dos anos, eles não têm amadurecido, não têm crescido. Parece que passa um ano após o outro, mas não há um desenvolvimento. Não há um desenvolvimento. Outro dia recebemos um missionário em nossa igreja, e ele veio lá daquela região do Oriente Médio. Ele falou uma coisa muito interessante depois comigo no almoço. Ele falou assim: sabe, nós cristãos aqui no Brasil, a gente olha para aquela região e a gente fala assim: oh meu Deus, coitado daqueles cristãos passando por aquelas perseguições. A gente não tem isso assim? Oh meu Deus, tenha piedade daqueles cristãos que estão passando por perseguição. Sabe como é que eles lá oram por nós? Oh meu Deus, tenha piedade deles lá, porque eles não sabem o que é viver o cristianismo todos os dias. Porque quando conversei com algumas pessoas lá, que por simplesmente querer saber quem era Jesus, foi espancado durante 20 anos, autorizado pelo governo, autorizado pelo pai, autorizado pelos irmãos, 20 anos apanhando simplesmente porque queria saber quem era Jesus. Perguntei assim: mas se você pudesse pedir uma coisa para Deus, o que você pediria hoje? Absolutamente nada, eu tenho tudo que eu preciso, meu Deus, o meu Senhor é o meu tesouro. Então, quando a gente começa a ver isso, a gente começa: peraí, qual o parâmetro que eu tenho? Quais são os parâmetros que nós estamos usando para comparar aquilo que é legal, essencial ou não da nossa vida? Precisamos nos prostrar até o chão, prestar atenção ao que Deus está dizendo. Lembra de hoje pela manhã, quando falávamos sobre Moisés, quando vai para o outro lado, Deus já estava esperando Moisés. E nós não movemos o coração de Deus, o nosso coração é que é movido em direção a Deus. Ele foi atraído por Deus e ele abriu a possibilidade de Deus agir na vida dele. E isso aconteceu. Quantas vezes nós oramos: Senhor, já abençoa a minha vida, mas a gente não quer abrir mão de nada. A gente não quer abrir mão da posição, do conforto, da acomodação. A gente está do jeito que está e acha que é. E a gente está entrincheirado, né? Dentro da nossa base ali, nos defendendo de tudo e de todos, quando Deus quer algo novo para nós. Estamos em batalha.
Não podemos perder isso de vista. A grande questão é definir quem é o inimigo. Não lutamos contra o que ou contra quem, pessoas ou situações, não é isso. Mas nós, como povo de Deus, como igreja de Cristo, aqueles que declaram a sua fé no Senhor, se tornam agora um único exército que luta contra um único inimigo. E nós não podemos mais perder tempo entre nós. Muitas vezes por causa de gostos pessoais, muitas vezes por questões menores. Há algo maior. E Deus está mostrando isso para a gente. Primeira coisa que nós vemos nesse texto aqui, nós estamos em batalha, mas louvado seja Deus, nós temos a presença do Senhor conosco. A Bíblia diz o seguinte: amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Moisés sabia que a luta só seria vencida com a oração. E a vara de Deus ali era a representação naquele tempo da própria presença de Deus. Tanto quando ele levantava a vara, o povo recebia o poder e ganhava a luta. Mas quando ele baixava, ele perdia a luta. Quando nós lutamos na nossa força, e Josué, eu imagino que a espada de Josué e dos seus soldados ali, estavam ali lutando e se cansando. Eu imagino que o vigor que vinha sobre eles, vinha de Deus, e não de si mesmos. Josué era ótimo para lutar, um estrategista, um guerreiro, mas perdia a batalha toda vez que a vara de Moisés se abaixava, e quando ele levantava, então, o povo ganhava. Nós estamos acostumados a ganhar as batalhas, de que maneira? Lutando do nosso jeito ou lutando do jeito de Deus? Lutando do nosso jeito, com a nossa força, com a nossa inteligência, com a nossa estratégia, ou lutando no poder da oração com o Senhor? Moisés, ele levou aquilo que representava o Senhor. Nós estamos sempre na onipresença de Deus. Lembremos disso. Deus está presente em todos os lugares. Vamos entrar na presença de Deus. A gente tem que tomar cuidado, às vezes, com algumas coisas que a gente fala baseado na teologia do Velho Testamento. Vamos agora aqui começar o culto, vamos entrar na presença de Deus. Não, Deus já está presente. Ele está em todos os lugares, em todo o tempo. Nós estamos apenas agora nos reunindo para celebrar com uma única voz para declarar o nosso amor ao Senhor. Mas Ele já está presente. Porque se eu tenho essa noção de que Deus está nesse lugar, mas Ele não está na rua, então eu poderei chamar o camarada que fechou o carro, eu vou falar: seu filisteu, incircunciso, filho de Raabe. Estou xingando aqui crentez, né? Outros não vão fazer desse jeito. Mas se eu entendo que a presença de Deus está em todos os lugares, quando acontece algo comigo, eu falo: peraí, Deus está aqui. Diante de alguém, de uma autoridade, a gente fala o que quer, do jeito que quer, com as palavras que a gente quer, ou a gente pensa para falar? Ou a gente fica com a mão gelada porque está perto de alguém importante? Já teve essa sensação? Você é chamado diante de alguma autoridade, e aí você tem que chegar. Normalmente a gente fica nervoso, a gente não sabe o que falar, como vai ser, a gente treme, a voz treme, a gente fala o que não devia. Por que na presença de Deus, que está em todos os lugares, nós não temos essa mesma sensação? Muitas vezes estamos perdendo a noção de quem é Deus e quem nós somos. Foi cantado: tu somente és Deus. Ele é o Senhor. É diante dele que nós estamos. E diante de Deus, Daniel desmaiou. Pedro, quando estava diante de Jesus, reconhecendo que ele era Deus, se prostra ao chão. E nós, muitas vezes, queremos exigir de Deus coisas. Nós queremos viver como se a nossa vida não tivesse a presença de Deus. Parece que a gente tem aquele quarto onde Deus não entra. Nós temos um blindado, um bunker onde Deus não entra. Não, Deus está em todos os lugares. E a grande questão é que não temos que ter o medo de Deus, no sentido assim: Deus está me vigiando, como é que é esse negócio, como é que vai ser? Não, Ele está ali para nos ajudar, para estender a sua forte mão, sua poderosa mão, nos acolher, nos abraçar. Quantas vezes, no momento de choro, é o Senhor que está lá para enxugar nossas lágrimas? Porque ninguém mais sabe, ninguém mais entende. Se a gente contasse a história, se a gente contasse o que está na nossa cabeça, as pessoas nos julgariam, mas o Senhor nos acolhe. Ele sabe quem a gente é, Ele sabe a nossa necessidade, e Ele vem até nós. Diante de Deus, nós caímos de joelhos e nos calamos. Quem já enfrentou, por exemplo, uma tragédia, uma forte provação,
quem está enfrentando dores, quem já enfrentou um fracasso, uma derrota, uma solidão, discriminação, sabe disso? Deus, Ele está presente em todos os lugares. Na sua casa, no seu quarto, na sua igreja, na rua, na natureza, Deus está. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, a Bíblia diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, essa parte é fantástica, quando nós apresentamos os nossos pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando nós estivermos angustiados, perdidos, desesperados, zangados, seja qual for o sentimento que toma o nosso coração, coloca diante de Deus, apresenta ao Senhor, com oração e súplica, e a Bíblia diz que Ele guardará o nosso coração e a nossa mente. Eu tenho procurado orar com o salmista, quando ele fala assim: Senhor, põe uma guarda na minha boca, porque quantas vezes aquilo que está na nossa mente, no nosso coração, a Bíblia fala que daquilo que está cheio o coração, é o que a boca fala. Normalmente, num calor de uma discussão, a gente fala alguma coisa e fala assim, depois o quê? Desculpa, não era isso que eu queria dizer. Era. Só que a gente segura. Mas no calor a gente acaba soltando aquilo que está onde? No coração. É a hora que a gente mais machuca. A gente machuca mais quem a gente mais ama. Normalmente, quem mais a gente ama, que a gente deveria cuidar e prezar, é quem mais a gente machuca. Quem mais a gente ataca por vezes. Diante das maiores lutas, abra o seu coração para o Senhor. Vá para um momento de oração, um lugar. Eu sempre tenho aprendido. Nós precisamos ter um local estabelecido e um horário estabelecido para a oração, senão a gente não ora. Senão a gente só faz aquelas orações do faminto, né? Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Ou senão aquela, Senhor, tu sabes, né? E acabou. Mas Deus, Ele quer relacionamento com a gente. A gente tem feito uma campanha de oração, de 21 dias, estamos em campanha de oração, que tem sido um desafio muito grande lá na igreja, com a juventude em especial, que é 21 dias, a gente está chamando de JMR, 21 dias sem julgar, sem mentir e sem reclamar, ô coisa. Gente, julgar, mentir e reclamar é um negócio que a gente faz quase todo dia. Tem gente que fala assim, não, mentir, eu não minto não, acabou de mentir. A Bíblia fala que aquele que diz não ter pecado, já pecou. Julgamento a gente às vezes julga aqui. A gente analisa a pessoa pela casca, né? A gente analisa o livro pela capa e a gente já julga ali. E reclamar não vou nem conversar. O povo para reclamar é o povo que é o povo de Deus. Lá no Velho Testamento, no Novo Testamento e hoje. Menos aqui, obviamente, mas lá em Vila da Penha o povo reclama. Estou falando alguma mentira? Mas aqui o pessoal não reclama não, você tem que aprender, tá? Estou mentindo, pronto. JMR, gente, que desafio esse negócio. Eu preciso entender o seguinte, quando eu reclamo, imediatamente, e eu estou nesse negócio, né, porque eu quero depois, mesmo depois dos 21 dias, eu quero continuar nesse propósito. Eu peço perdão a Deus na hora. Porque eu acabei de reclamar, mas Deus é o Deus da provisão. Eu acabei de julgar. Eu tenho dito que julgar para mim é uma das coisas mais difíceis, porque eu sou muito crítico. Eu sou muito crítico comigo mesmo e eu sou muito crítico com os outros. Então nessa coisa de ser muito crítico, a gente acaba julgando. A gente acaba analisando e julgando. Tem gente que fala assim, não pastor, eu não estou julgando, estou apenas constatando fatos. É verdade, às vezes é. Mas o julgamento, ele é uma linha tênue, e muitas vezes nós julgamos sem pensar, e só julga quem acha que é melhor do que o outro, só julga quem acha que está numa posição mais elevada, mas a Bíblia diz para nós termos em autoestima aquele que nós consideramos estar abaixo de nós. Jesus era acima de todos os seres humanos, no entanto, ele toma uma atitude fantástica, ele vai lavar os pés dos discípulos, tomando uma posição de um escravo. Ele cinge a toalha, ele começa a lavar os pés.
E sempre tem um Pedro na vida, nada contra você, Pedro, mas assim, sempre tem um Pedro na vida que vai dizer assim, Senhor, não lave os meus pés, porque o Senhor, querendo dar uma, né, aquela coisa de ostentação que eu falei do conhecimento divino. Não lave os meus pés, Senhor. Aí Jesus fala assim, se eu não lavar o teu pé, Pedro, você não tem parte comigo. Ah, então, Senhor, logo me dá um banho completo, lava a cabeça também. Aí Jesus, não, querido, quem já tomou banho só precisa lavar o pé. Jesus está falando o que com Pedro? Ponha-se no seu lugar, recolha a sua insignificância. Quantas vezes a gente acha que é mais do que a gente realmente é? Mas tem muita gente também achando que é menos do que realmente é. Nenhum, nem outro, mas o equilíbrio. Saber quem nós somos, para que Deus nos trouxe aqui, qual é a missão de Deus para a nossa vida e obedecer ao Senhor. Obediência que tem sido algo em escassez no nosso tempo. Vivemos uma época de escassez, de obediência, de submissão, de tudo isso. Estamos em batalha, meus irmãos. A batalha da vida, a batalha contra essas lutas espirituais, e nós às vezes só estamos prestando atenção no universo físico da coisa. Moisés, quando vai lutar, Josué, vá para o campo de batalha. Arão e Ur, vamos comigo aqui, vamos orar. E ele começa a orar e começa a batalha. Nós estamos orando, ou a gente só está lutando? Ou a gente só está orando e não está lutando? O equilíbrio disso aí. Deus está presente. Segundo lugar, estamos em batalha, mas não estamos sozinhos. Olha só o que diz o versículo 10 aqui. Josué foi lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Interessante observar aqui que o fato que esse texto nos traz é que nós precisamos de gente para segurar a nossa mão. Nós cansamos muitas vezes da caminhada. Eu não sei se você já teve a experiência de fazer uma compra no mercado, aí você pega a bolsa, aí você está a pé, e você pega a bolsa e fala assim, tá leve, dá para levar. Já teve essa sensação? Aí você vai, pega e leva. Daqui a um tempo aquela bolsa parece que está pesando 1 tonelada, parece que alguém foi jogando pedra dentro. E aí você começa a pesar, você não consegue mais, você tem que dar uma paradinha para descansar. Quantas vezes a vida parece que é assim? Nós começamos a caminhar e fala assim, vai dar, eu consigo chegar, eu vou conseguir, mas a vida vai pesando, e a gente às vezes não sabe por que está tão pesado. E é o tempo da gente parar um pouco para descansar. Mas eu sempre gosto daquela ilustração, eu acho que eu contei aqui algumas vezes, né, em Cachoeiro e também lá em Vila da Penha. Daquela ilustração de quando eu era criança, que eu subia a escada rolante que descia, lembra disso? Eu era um menino muito bonzinho. E aí eu queria sempre subir a escada rolante que descia, porque era o meu desafio. Eu queria chegar lá em cima, antes da escada me levar lá para baixo. E eu, com meus 6, 7 anos de idade, conseguia. Eu subi a primeira vez, ganhei. Subi a segunda vez, ganhei. Na terceira vez, já no meio da escada, você começa a andar mais devagar, e a escada vai te levando, e você vai mantendo, e de repente você fala assim, vou parar para descansar um pouquinho, e a escada te leva lá para baixo. Tem muita gente que acha, que na caminhada da vida, quando a gente para um pouquinho para descansar, a gente continua no mesmo lugar. Não continua, não. Especialmente quando falamos em termos espirituais. Quando a gente para um pouquinho para dar aquela descansadinha, a gente desce. A gente vai para um patamar muito abaixo do que a gente imagina. Por isso que Arão e Ur estavam ali com Moisés para fazer o que com ele? Segurar as suas mãos. Nós não estamos sozinhos na caminhada da vida. Por isso que a experiência da igreja de Cristo é tão importante. E não falo da igreja prédio, não falo da igreja instituição, eu falo da igreja pessoas. Com todas as falhas que nós temos, com todas as nossas manias, nossas idiosincrasias, né? Nossas coisas que às vezes é legal, às vezes não é. É com isso tudo, do jeito que a gente está, que Deus nos usa. Deus nos usa apesar de nós. Nós temos um gênio difícil, Deus usa. Nós temos uma facilidade, Deus usa.
Nós temos dinheiro no bolso, Deus usa. Nós estamos duros, Deus usa. Eu tenho pós-graduação, Deus usa. Eu não tenho estudo nem ali o primáriozinho, Deus usa. Deus usa cada um conforme Ele quer, quando Ele quer, no momento que Ele quer. Na palavra de Deus, Deus compara a gente com a ovelhinha, lembra disso? Que é um animalzinho péssimo, né? Porque assim, ele tem um péssimo olfato, uma péssima visão, uma péssima audição, mas da ovelhinha tudo se aproveita. Tudo se aproveita. Nós somos às vezes difíceis de ouvir, difíceis de enxergar. Nós temos uma péssima relação sensorial, nós não conseguimos entender muito bem qual é a vontade de Deus. Já ficou na crise com isso? Qual é a vontade de Deus? Eu não consigo saber qual é a vontade de Deus. Porque nós somos ovelhas. Mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Nada nos faltará. Senti falta de você, Adriano. Mas agora você é do pastor Zildo. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deus cuida da gente. Deus cuida da gente mesmo quando a gente não está vendo. Você já parou para pensar quantos livramentos Deus já deu para você? Alguns a gente contabiliza, alguns a gente percebe, mas quantos que nós nem sabemos? Quantos que Deus nos deu e nós não sabemos? Gente, a oração ela deve ser relacional. A gente às vezes tem uma oração funcional. É assim, Senhor, abençoa isso, Senhor, cura aquilo, Senhor, faz aquilo, Senhor, isso, Senhor, aquilo. É uma oração funcional. A gente aprende a orar meio que na função da oração. Deus, Ele quer de nós uma oração relacional. É aquela coisa da gente abrir o coração, da gente sentar. Ali eu fico olhando aquela cena quando Jesus está andando com aqueles discípulos no caminho de Emaús. Aqueles discípulos que haviam perdido a sua esperança, a sua fé, andando pelo caminho, chutando pedra, voltando para casa, sem esperança, e Jesus começa a caminhar com eles, e essa conversa vai terminar onde? Vai terminar ao redor de uma mesa. Vai terminar ao redor de uma mesa. E ali, ao redor de uma mesa, tomando um café, comendo um pão, ali Jesus se revela. Na intimidade, relacionamento. Deus lá no Éden, todo dia, na viração da noite, na viração da tarde ali, a Bíblia diz o quê? Que Deus ia lá no jardim bater um papo com Adão e Eva. Conversar, relacionamento. A gente vive hoje um tempo complicado, onde a gente está cada vez mais escondido atrás de um smartphone, a gente está cada vez mais escondido atrás da tecnologia, a gente é capaz de dizer coisas, de postar coisas sem sabedoria, do jeito que quer, porque é assim mesmo, mas no olho, no abraço, no perdão, a gente não tem muita facilidade. A gente está cada vez mais distante. É aquele paradoxo, na época da hipercomunicação, a gente se comunica menos do que nunca. Às vezes meus filhos, eu estou com 43 anos, então assim, eu não estou velho, mas não sou mais novo. E parece, né, que é aquela coisa assim, a gente está num momento. Mas como é que vocês eram quando era criança? Cara, não tinha internet, não tinha celular. Como que vocês sobreviviam? Tem uns aí que eu vou falar assim, como vocês sobreviviam sem computador, sem máquina de lavar? Como vocês sobreviviam numa época onde nada disso tinha? E a gente se falava, a gente conversava, a gente tinha amigos, a gente mantinha relacionamento até com gente de longe. Como é que esse negócio acontecia? E por que hoje, com tanta facilidade, a gente se comunica tão mal? A gente começa a perceber que a oração, ela não pode ser algo funcional apenas, pedir de Deus coisas, agradecer coisas a Deus, mas de relacionamento com Ele. Moisés, ele subiu para orar ao Senhor, mas ele não subiu sozinho, nós não caminhamos sozinhos. O povo de Deus é o povo da comunidade da fé, é o povo da caminhada na comunidade. O tempo todo Deus está formando um povo para que caminhe com Ele, para que trilhe com Ele, mas não é sozinho não. Caminhar sozinho dá até para caminhar, mas a Bíblia diz, não é bom que façam isso. Porque quando um cair, o outro levanta. E lá em Provérbios vai dizer que um cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. O reino de Deus, ele tem muitas vezes sido comprometido porque nós temos perdido tempo e espaço. Mas enquanto
Homens e mulheres que creem no poder de Deus, sabendo que estamos numa vida de batalha, vamos dar as mãos, vamos nos unir. Quando alguém estiver caindo, nós seguramos as mãos e levantamos, porque a vitória de um é a vitória do povo. Deus estava naquele lugar, é verdade, mas Ur estava ali, Arão estava ali. Talvez Ur e Arão não entendiam muito bem o que estava acontecendo num todo, mas eles entendiam que quando Moisés baixava as mãos, o povo perdia. Quando Moisés levantava, o povo ganhava. Então vamos levantar. Porque muitas vezes Deus está fazendo coisas que a gente não entende. Porque o tempo de Deus ainda não se cumpriu. O tempo ainda não chegou. Mas mesmo sem entender intelectualmente, vamos ver o que Deus está fazendo. E por fim, estamos em batalha e precisamos ver o poder de Deus. A batalha só foi vencida, meus irmãos, porque Moisés ele estava orando. Moisés orava e o povo então vencia. Moisés acreditava no poder da oração. Nós temos acreditado nisso, temos vivido nessa perspectiva. O consolo muitas vezes não vem de um argumento intelectual. Tem muita coisa que eu não consigo explicar, tem muita coisa que você não vai conseguir entender, nem explicar, nem eu. Mas tem coisas que nós precisamos de um abraço, e o abraço de Deus que nos acolhe é o melhor de todos. Já viu quando a criança começa a chorar? Uma criança ali pequenininha de colo, começa a chorar, a espernear, e a gente não sabe o que ela quer, não sabe se está com cólica, não sabe se está com fome, não sabe, e aquela coisa, e de repente a gente pega e coloca perto da gente, e aquele acolhimento, e o calor do corpo, aquilo vai acalmando. Quantas vezes a gente está esperneando, gritando, e nem a gente entende o que está acontecendo, e Deus ele apenas nos pega no colo, nos abraça, e espera a gente se acalmar. Hoje é tempo da gente se acalmar. Hoje é tempo da gente entender que Deus está no comando de todas as coisas. Entender que a oração não é o último recurso dos fracos, é o primeiro recurso dos fortes. Se nós cremos que Deus está agindo, então vamos orar. Ore pela sua família. Ore pela igreja. Ore pelo seu trabalho. Ore pelo país. Gente, falar mal do país, falar mal dos governantes é a coisa mais fácil que tem. Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor, vamos colocar diante de Deus de joelhos. Nós temos orado pela nossa cidade lá do Rio de Janeiro, gente, vocês verem o caos, a violência que está, mas não é só lá não, aqui também. Recentemente, como que ficou Cachoeiro, eu fiquei tão preocupado com os irmãos, e a gente orou tanto pelo que aconteceu, a gente vai vendo que é a questão do ser humano. O ser humano sem Deus, ele fica completamente perdido. A guerra é perdida, mas quando nós levantamos as nossas mãos e colocamos juntos, de mãos dadas aos céus, o Senhor Deus nos ouve. E a vitória, ela chega. Não desista de orar pela sua família, não desista de orar e trabalhar pela sua igreja, não desista de orar e trabalhar lá no seu local mesmo de trabalho. É o tempo que Deus está nos dando. Aquilo que está acontecendo, talvez a gente não compreenda hoje, mas Deus está operando. Nós entregamos a vida nas mãos do Senhor, nós confiamos que Ele é o dono de todas as coisas. A Bíblia fala lá em Jó, capítulo 42, que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Os nossos podem. Quando a gente sonha sozinho, quando a gente faz um projeto e não consulta Deus, a gente tem uma probabilidade desses projetos dar certo, mas tem uma probabilidade enorme dele dar errado. Mas quando Deus faz o projeto, quando é o sonho de Deus para nós, 100% ele vai dar certo. Mais uma vez frisando, nós não movemos Deus para nós é que nos movemos em direção a Deus. O que está faltando hoje no seu coração? O que está faltando? Contra o que você está lutando hoje? Contra quem você está lutando? As suas energias, a sua inteligência, a sua influência, a sua saúde física, emocional, espiritual. Você está lutando contra quem? Contra o quê? Está valendo a pena? O convite hoje da palavra de Deus é: vamos nos unir contra um único inimigo. O inimigo era o Amalequita. E Ur e Arão estão segurando as mãos de Moisés. Precisamos de pessoas que segurem nossas mãos. E nós precisamos segurar a mão dos nossos irmãos. E precisamos de gente que vá para a batalha, como Josué, e ganhe a batalha. Essas duas frentes, precisamos de gente. Onde Deus quer você?
O que nós estamos fazendo hoje? Estamos em batalha, mas nosso inimigo é um só. E nós não podemos esquecer quem ele é. Eu queria pedir a você que fechasse seus olhos nesse momento. Colocasse a sua vida diante do Senhor agora. Não ter vergonha de pedir ajuda ao nosso Deus, não ter vergonha de pedir ajuda a pessoas que podem nos sustentar. Nós estamos na batalha, mas louvado seja o Senhor, nós temos a presença de Deus conosco em todo o tempo, a sua onipresença, Ele está em todo lugar, em todo o tempo. Nós não estamos sozinhos, Deus providencia pessoas para chegar até a gente. Nos maiores problemas da minha vida, Deus providenciou gente de carne e osso para chegar perto de mim. Deus pode providenciar um anjo para você, um exército de anjos para você, mas provavelmente Ele vai providenciar uma pessoa de carne e osso para te dar um abraço, para estender a mão. Talvez vai colocar alguém na sua vida para que você cuide dela. Porque quando nós mais nos sentimos úteis, é quando a gente está cuidando de alguém. O melhor remédio para a gente curar as nossas dores e enfermidades da alma é servir a outra pessoa. É servir a outras pessoas que precisam da gente. Arão e Ur poderiam dizer: nós queremos também pegar as espadas, nós queremos lutar. Mas era necessário que eles estivessem juntos com Moisés, para erguer as mãos, para sustentar em oração, para que o povo viesse à vitória. O local onde você está, a condição que você vive, é aquilo que Deus tem para você? Você está plenamente realizado? Você está feliz? A paz de Deus, ela enche o nosso coração de esperança, de alegria. Quando a gente está servindo a Deus, a gente pode estar passando pela crise que for, pelo maior problema da vida, mas Deus nos dá o refrigério, Ele nos dá alegria. Nós precisamos florescer onde a gente está plantado, cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. A Bíblia nos ensina que estamos em batalha. E quando nós percebemos a presença de Deus, e percebemos que nós não estamos sozinhos, nós vemos o poder de Deus se manifestando. E a última frase desse texto que lemos na Bíblia disse que Josué venceu a batalha. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Qual é a sua batalha? Uma batalha individual, solitária? Ou é a batalha que Deus tem para você? Qual é a batalha da sua vida? Qual é a luta que você está enfrentando? É hora de colocar a nossa vida diante de Deus. Colocar: Senhor, olha para a minha vida agora, Pai. Eu quero ser mais útil ao Senhor. Aquilo que o Senhor tem dado em minhas mãos, eu não quero ser negligente. Eu quero colocar, ó Deus, todos os meus dons e talentos para o Senhor, a serviço do Senhor. Eu quero servir a minha família, eu quero amar as pessoas que estão perto de mim. Esse mundo só conhecerá o amor de Deus se nós nos amarmos. Esse mundo conhecerá o perdão de Deus se nós nos perdoarmos. Não é para vivermos uma vida dupla, onde quando estamos reunidos na presença aqui, com os nossos amigos, parece que Deus está só aqui, e lá fora, no dia a dia, durante a semana, vivemos outra vida, com outros parâmetros. Não, em nome de Jesus, não. Somos um só corpo, somos uma só nação, a geração que Deus escolheu.
Nós somos o povo de Deus, o sal dessa terra, a luz desse mundo. Os princípios da palavra de Deus, a mensagem e o poder do Evangelho vão transformar esta realidade. E nós precisamos começar hoje, a partir de nós, a começar em nós. Deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus curar feridas. Deixa Deus tratar. Deus é o único capaz de fazer uma cirurgia sem deixar a cicatriz. Nós estamos cheios de cicatrizes. Nós estamos cheios de marcas dessa vida, mas o Senhor quer restaurar as nossas vidas. Como Davi, podemos orar: Senhor, restaura a alegria da minha salvação. Ó Deus, obrigado, Pai, por todos que estão reunidos aqui nesta noite. E que a Tua palavra esteja encontrando lugar no coração de cada um aqui agora, em nome de Jesus, ó Pai. E saber que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra as pessoas. E saber, ó Deus, que o Senhor está presente em todo tempo, em todo lugar conosco. E que a vitória é certa em nome de Jesus. Eu não sei se há alguém aqui que hoje, ao ouvir a palavra de Deus, quer tomar essa decisão de entrega de vida ao Senhor Jesus. É hoje o tempo. Se for o seu caso, fique em pé onde você está e eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Se você está aqui hoje, está cansado de lutar sozinho, Deus tem pessoas para lutar junto com você. Você não precisa mais lutar sozinho. Fique em pé nesse momento, diga: Senhor, eu preciso. E se você está aqui hoje e você deseja ajudar outros a lutarem, então fique em pé também no seu lugar, se colocando à disposição do Senhor e dizendo: Senhor, eu estou aqui e eu quero ajudar, eu quero me colocar à disposição do Senhor. Fique em pé agora no seu lugar, em nome de Jesus, e coloque-se à disposição do Senhor e diga: Senhor, aqui está a minha vida. E talvez você diga assim: mas eu não conheço tanto assim a Bíblia, eu não conheço tanto assim, mas eu quero me colocar à disposição. Ah, mas eu tenho minhas dificuldades de tempo, minhas dificuldades, eu não consigo entender algumas coisas, mas coloque-se à disposição, Deus usa você. Então coloque-se diante do Senhor, entrega a sua vida a Jesus. E se você está aqui hoje, e pela primeira vez você está dizendo assim: eu quero Jesus na minha vida a partir de agora, então entra agora na presença de Deus, porque Ele já está presente com você agora. Ele já está contigo. E diga: Senhor, eis-me aqui, aqui estou eu. Eu não estou entendendo muito bem o que vai acontecer, mas eu só sei que eu não quero mais caminhar sozinho. Eu não quero mais estar sozinho, eu não quero mais lutar sozinho. Então, em nome de Jesus, deixa Deus curar também feridas. Se você passa hoje por lutas, e se você tem lutado contra enfermidades, contra o luto, contra outras questões na vida, coloque-se em pé agora e diga: Senhor, enche o meu coração de refrigério, de paz. Abra, ó Deus, o meu coração, o meu entendimento. Coloque-se diante do Senhor, deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. Quantas vezes nós falamos: Senhor, aumenta a minha fé em Ti, e Deus vai te colocar grandes desafios pela frente, porque através das lutas, dos desafios é que a nossa fé vai crescer. Então talvez hoje a sua luta esteja lá no campo de batalha, e você esteja esquecendo de orar, e é tempo de orar, porque Deus te dará a vitória. Ou talvez você esteja agora acostumado a só orar, pedir a Deus, mas não está lutando, desistiu, entregou os pontos. Não entregue os pontos. Lembre-se, o nosso inimigo é um só. Não lutamos contra nós mesmos, lutamos contra um único inimigo. Senhor, aqueles, ó Deus, que se colocam em pé agora aqui embaixo, lá na galeria, aqueles que tomam decisões agora em seus corações, ó Pai, estão diante do Senhor. Eu quero colocar, ó Deus, suas vidas diante de Ti e pedir, ó Deus, o perdão pelos meus pecados, pelos nossos pecados.
Pedir, ó Deus, que o Senhor venha com poder e glória sobre nós. Não queremos mais caminhar sozinhos e não, ó Deus, não podemos mais ver as pessoas lutando sozinhas, queremos ajudá-las, erguer as suas mãos, dar as mãos uns aos outros. Ó meu Deus, em nome de Jesus, dá a vitória ao teu povo, tanto aqui em Cachoeiro de Itapemirim, no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, que o Senhor, ó Deus, esteja usando nossas vidas, como Desmond Tutu diz, que nós sejamos as maiores bênçãos do Senhor a caminhar nessa terra. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Coloque-se em pé, todos agora, coloque-se em pé e cumprimenta a pessoa que está aí perto de você e diga assim: olha, Deus te abençoe. Diga isso, Deus abençoe. Você não está sozinho nessa luta, meu irmão. Você não precisa caminhar sozinho. Você pode caminhar com pessoas te ajudando, lutando junto com você, e a vitória será dada pelo poder de Deus. Em nome de Jesus, creia nisso. Amém. Amém.